Você já sentiu que trabalha muito, se esforça, tenta melhorar de vida, mas mesmo assim a prosperidade que você quer nunca chega? Como se estivesse faltando algo, uma base, uma estrutura que sustente não apenas dinheiro, mas também a paz, o equilíbrio, a saúde emocional, a liberdade para viver com tranquilidade. Muitas pessoas acreditam que a prosperidade é apenas ganhar mais. Mas a verdade é que a prosperidade depende de algo muito mais profundo. Existe um padrão que diferencia quem apenas melhora por um tempo de quem constrói uma vida sólida, estável e em constante crescimento. A Bíblia não fala apenas sobre fé. Ela revela princípios de construção de uma vida forte, organizada, equilibrada, preparada para crescer sem perder o controle. E quando entendemos esse padrão, percebemos que prosperidade com propósito não acontece por acaso. Ela é construída. Nesse vídeo, vamos descobrir a lógica por trás daquilo que sustenta uma vida próspera. Uma estrutura invisível que fortalece decisões, organiza prioridades, protege a paz e aumenta nossa capacidade de gerar resultados consistentes ao longo do tempo. Porque o verdadeiro sucesso não é apenas construir algo, é construir algo que permaneça. E quando existe estrutura, a prosperidade deixa de ser instável e passa a se tornar parte natural da nossa vida. Existe um detalhe muito interessante sobre a prosperidade. Muitas pessoas até conseguem crescer por um período, ganhar mais dinheiro, melhoram de vida, conquistam algo que antes parecia distante, mas depois de um tempo tudo volta ao ponto inicial. Isso acontece porque o crescimento não tem estrutura. É como construir uma casa bonita sobre um terreno frágil. Por fora parece sucesso, mas por dentro não tem sustentação. O princípio apresentado em Êxodo 26 revela exatamente isso. Antes de existir expansão, precisa existir base. Antes de existir aumento, precisa existir organização. Antes de existir abundância, precisa existir preparação. O texto mostra um padrão muito claro. Primeiro se constrói a estrutura, depois essa estrutura sustenta algo maior. E isso se aplica perfeitamente à vida prática. Prosperidade com propósito não depende apenas de esforço, depende de alinhamento. Alinhamento entre valores, decisões, hábitos, prioridades, mentalidade, visão de futuro. Muitas pessoas querem prosperar, mas continuam tomando decisões que sabotam o próprio crescimento. Querem liberdade, mas mantêm hábitos que geram dependência. Querem estabilidade, mas vivem sem planejamento. Querem resultados diferentes, mas continuam repetindo os mesmos padrões. A verdadeira prosperidade começa quando a vida passa a ter uma base firme, a ter uma estrutura que sustenta não apenas o crescimento financeiro, mas também clareza mental, tranquilidade emocional, a disciplina, a capacidade de tomar boas decisões mesmo em momentos difíceis. Porque prosperidade verdadeira
não é apenas ter mais, é ter estabilidade suficiente para continuar crescendo mesmo sem perder a paz. Quando existe estrutura, o progresso deixa de ser um evento isolado e passa a ser um processo contínuo. Esse é um dos princípios mais importantes para quem deseja viver uma vida livre, equilibrada, independente e com capacidade de gerar impacto positivo também na vida de outras pessoas. Em Êxodo 26, o tabernáculo não foi construído de qualquer maneira. Havia ordem, planejamento e excelência em cada detalhe. Isso revela 5 pilares fundamentais. Vamos analisar cada um deles. O primeiro pilar é prosperidade precisa de estrutura. Um dos maiores erros que impedem muitas pessoas de prosperar de forma consistente é acreditar que prosperidade vem apenas do esforço ou de oportunidade. Mas a verdade é que o que sustenta a prosperidade não é a oportunidade. É a estrutura que a pessoa construiu antes dela chegar. Muitas pessoas até recebem boas oportunidades. Um novo trabalho, um aumento de renda, uma ideia de negócio, uma porta que se abre, mas por não terem uma base sólida acabam voltando ao mesmo ponto depois de algum tempo. Isso acontece porque crescimento sem estrutura gera instabilidade. Prosperidade com propósito não é um evento isolado, é um processo que precisa ser sustentado por uma base forte. Uma vida próspera precisa de organização em 4 áreas principais. A primeira dela é a estrutura emocional. Quem não aprende a lidar com frustrações, com ansiedade, com impulsividade, com medo, acaba tomando decisões precipitadas que prejudicam o próprio crescimento. Muitas perdas financeiras não acontecem por falta de dinheiro, mas por falta de equilíbrio emocional. A estabilidade emocional protege decisões importantes. E outra estrutura é mental. A forma como uma pessoa influencia diretamente seus resultados. Perdão, a forma como uma pessoa pensa influencia diretamente seus resultados. Uma mentalidade desorganizada gera procrastinação, falta de foco, dificuldade de concluir projetos, medo de crescer, autossabotagem. Já uma mentalidade estruturada gera clareza, prioridade, consistência, direção. Quem tem clareza toma decisões melhores. E outra estrutura é a financeira. Prosperidade não depende apenas de ganhar mais, depende de administrar melhor. Sem organização financeira, o dinheiro entra, mas não permanece. Sem planejamento, não existe crescimento sustentável. A estrutura financeira cria segurança, reduz estresse e aumenta a liberdade de escolha. Outra estrutura é a estrutura de hábitos. A vida de uma pessoa, ou a vida que uma pessoa constrói, é resultado do que ela faz repetidamente. Disciplina não é algo pesado, é algo libertador. Porque quando existem hábitos consistentes, as decisões importantes deixam de depender apenas de motivação e passam a fazer parte do estilo de vida. Constância gera estabilidade. Estabilidade gera crescimento.
e crescimento gera novas oportunidades. O grande ensinamento por trás desse princípio é simples. Prosperidade não é apenas conquistar mais, é se tornar alguém capaz de sustentar o que conquista. Quando existem estruturas, as oportunidades deixam de ser raras e passam a ser consequência natural de uma vida alinhada. Porque quem constrói base sólida não depende da sorte, depende do processo. E processos bem construídos geram resultados previsíveis. Esse é o primeiro pilar da prosperidade com propósito. Construir uma vida preparada para crescer, sem perder o equilíbrio, sem perder a paz e sem perder a direção. O segundo pilar é a excelência atrai crescimento. Esse é outro ponto essencial da estrutura da prosperidade. Entender que crescimento consistente está diretamente ligado ao valor que entregamos ao mundo. Prosperidade não acontece apenas porque alguém deseja melhorar de vida. Ela acontece quando uma pessoa decide desenvolver qualidade no que faz. Excelência não significa perfeição, significa compromisso em fazer bem feito, em evoluir constantemente, em não se acomodar com o mínimo necessário. Pessoas que prosperam de forma consistente normalmente têm algo em comum. Elas decidiram aumentar o nível daquilo que entregam. Pode ser no trabalho, pode ser em um serviço, em um negócio, em um projeto, ou até mesmo na forma como se comunicam e se relacionam com outras pessoas. Quando existe dedicação em melhorar continuamente, algo interessante começa a acontecer. Novas oportunidades começam a surgir. Porque o mundo naturalmente valoriza quem gera valor. Quanto mais útil, confiável e relevante uma pessoa se torna, mais tende a ser sua capacidade de crescer. Prosperidade com propósito não está ligada apenas ao desejo de receber mais, mas à decisão de se tornar alguém que entrega mais qualidade, mais solução, mais contribuição, mais responsabilidade. Isso também muda a forma como a pessoa enxerga o próprio trabalho. Deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma oportunidade de construir algo que tenha significado. Algo que gere impacto positivo, que resolve problemas, que facilite a vida de outras pessoas. Quando o foco se torna gerar valor, o crescimento deixa de ser apenas uma meta e passa a ser uma consequência natural. Excelência não é sobre impressionar pessoas, é sobre construir algo que realmente faça diferença. Porque quando existe valor verdadeiro, a prosperidade deixa de depender apenas do esforço externo e passa a ser resultado de uma base forte de qualidade, de confiança e evolução constante. Esse é o segundo pilar da prosperidade com propósito, desenvolver excelência naquilo que você constrói, porque aquilo que tem valor tende a crescer. E o terceiro pilar é conexões sustentam a expansão. Um dos pilares mais ignorados de prosperidade com propósito é entender que crescimento verdadeiro não acontece de forma isolada. Muitas pessoas acreditam que precisam fazer tudo sozinhas, resolver tudo sozinhas, construir tudo sozinhas, mas a realidade mostra o contrário. Grandes resultados normalmente são fruto de conexões certas. Os relacionamentos têm um impacto direto na direção da nossa vida. As pessoas com quem a gente convive influenciam nossas decisões, nosso nível de visão, nossos hábitos, nossos padrões de pensamento e até o nível de coragem que a gente tem para crescer.
Quando uma pessoa se cerca de ambientes que estimulam a evolução, ela começa a pensar diferente, ela começa a agir diferente, acreditar em possibilidades maiores. Por outro lado, quando alguém permanece em ambientes que limitam o crescimento, o potencial acaba sendo reduzido. Prosperidade com propósito também envolve aprender a construir relações saudáveis baseadas em confiança, troca de valor, respeito e crescimento mútuo. Isso não significa apenas conhecer muitas pessoas, significa desenvolver conexões que fortalecem nossa caminhada. Parcerias certas podem acelerar processos, podem evitar erros, abrir portas, gerar aprendizados que levariam anos para acontecer sozinho. Além disso, quando existe mentalidade de contribuição, as conexões se tornam ainda mais fortes. Pessoas que prosperam com propósito normalmente têm o hábito de perguntar: como posso ajudar? Como posso agregar valor? Como posso contribuir? Porque prosperidade verdadeira não é apenas crescer sozinho. É crescer de forma que outras pessoas também sejam impactadas positivamente. Quando existe colaboração, o crescimento se torna mais leve, mais inteligente, mais saudável. Esse é o terceiro pilar da estrutura da prosperidade. Construir conexões que fortalecem nossa jornada. Porque relacionamentos certos ampliam possibilidades, encurtam caminhos e sustentam a expansão de forma equilibrada. O quarto pilar é a preparação atrai presença. Existe um princípio muito poderoso da estrutura da prosperidade com propósito. O crescimento verdadeiro começa de dentro para fora. Muitas pessoas buscam oportunidades externas, mas ignoram a importância de preparar a mente e a vida para sustentar aquilo que desejam conquistar. Sem preparo interno, as grandes oportunidades podem se transformar em pressão, em confusão ou decisões equivocadas. A preparação cria clareza e clareza fortalece decisões. Quando uma pessoa tem um senso definido de propósito, ela passa a dizer mais sim para aquilo que faz sentido e mais não para aquilo que apenas distrai. Isso evita desperdício de tempo, de energia, de dinheiro, de foco. Uma mente alinhada facilita escolhas mais inteligentes. E decisões melhores constroem resultados mais consistentes. Prosperidade com propósito não está ligada apenas ao que a pessoa faz, mas à forma como ela pensa, como ela interpreta e responde às situações da vida. Quando existe alinhamento interno, as oportunidades deixam de parecer confusas. Elas se tornam mais visíveis. Porque a mente passa a reconhecer aquilo que antes passava despercebido. Muitas vezes o que falta não é a oportunidade, é clareza para identificar as oportunidades. Preparação também aumenta a confiança. Quando uma pessoa sabe quem é, o que busca e quais valores guiam suas decisões, ela se torna menos influenciada por pressão externa, por comparações ou expectativas irreais. Isso gera estabilidade emocional e fortalece a constância no caminho. Prosperidade sustentável exige direção. E direção vem de uma mente organizada, de prioridades claras e de um propósito definido. Esse é o quarto pilar da prosperidade com propósito. Preparar o interior para sustentar o exterior. Porque quando existe clareza, as decisões se tornam mais firmes, os caminhos se tornam mais visíveis e o crescimento se torna mais consistente e seguro. E o último pilar, o quinto pilar,
existe um padrão para crescimento sustentável. Um dos maiores segredos da prosperidade com propósito é entender que crescimento consistente não acontece por acaso. Muitas pessoas acreditam que algumas nasceram com sorte, que certas oportunidades simplesmente aparecem para alguns, enquanto outros parecem sempre enfrentar dificuldades. Mas quando observamos a trajetória de pessoas que constroem uma vida estável, percebemos um padrão. Elas seguem princípios que funcionam ao longo do tempo. Prosperidade sustentável não é resultado de um único acerto. É resultado de decisões corretas, repetidas de forma consistente. Existe uma diferença muito grande entre crescer rápido e crescer de forma estruturada. Crescimentos rápidos podem impressionar, mas nem sempre permanecem. Já o crescimento baseado em princípios cria algo sólido, capaz de resistir a dificuldades, mudanças e momentos de pressão. Quem constrói com sabedoria entende que cada decisão de hoje influencia o resultado de amanhã. Pequenas escolhas diárias, pequenos hábitos, pequenos ajustes de mentalidade, com o tempo se transformam em grandes resultados. Prosperidade com propósito não depende apenas de motivação momentânea, depende de consistência. Consistência em aprender, em evoluir, em manter o foco no que realmente importa. Pessoas que prosperam de forma equilibrada normalmente desenvolvem padrões como pensar no longo prazo, evitar decisões impulsivas, aprender com os erros, manter disciplina mesmo quando não há resultados imediatos. Porque entendem que resultados que duram levam tempo para serem construídos. Quem busca apenas resultados rápidos, muitas vezes precisa recomeçar várias vezes. Mas quem constrói com base em princípios, cria algo que permanece. Esse é o quinto pilar da estrutura da prosperidade, seguir padrões que fortalecem o crescimento ao longo do tempo. Porque quando existe sabedoria nas decisões, o progresso deixa de ser incerto e passa a ser consequência natural de um caminho bem construído. Quando observamos o princípio por trás desse ensinamento, percebemos algo muito importante. Prosperidade verdadeira não começa no dinheiro, começa na estrutura da vida. Uma estrutura construída com disciplina, clareza de direção, propósito definido, sabedoria nas decisões e visão a longo prazo. Porque quando a base é frágil, qualquer dificuldade pode abalar tudo. Mas quando a base é sólida, o crescimento se torna mais estável, mais equilibrado e mais sustentável. A prosperidade deixa de ser algo incerto e passa a ser resultado natural de uma vida organizada. Prosperidade com propósito não é apenas conquistar mais bens, é viver com mais tranquilidade, mais liberdade para escolher melhores caminhos, mais segurança para tomar decisões importantes, mais equilíbrio para aproveitar a jornada. É ter uma vida que não depende apenas de momentos bons, mas que permanece firme mesmo em tempos desafiadores. Talvez o ponto mais importante, uma vida próspera com propósito, não transforma apenas quem constrói essa estrutura, mas também transforma a vida das pessoas ao redor. Quando existe sabedoria, equilíbrio, direção, a prosperidade deixa de ser apenas algo pessoal e passa a se tornar uma fonte de impacto positivo para outras pessoas também.
Espero que esse ensinamento tenha feito sentido para você. Se puder, deixe nos comentários o que você achou. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão buscando uma vida com mais direção, com mais equilíbrio, com mais liberdade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que também deseja crescer, mas que quer crescer de forma certa, com base sólida, com sabedoria e com propósito. Porque quando mais pessoas aprendem a construir uma vida estruturada, mais pessoas deixam de viver presas à instabilidade, ao medo e à sensação de estar sempre recomeçando. E no próximo vídeo, vamos avançar ainda mais nesse entendimento. Vamos falar sobre o princípio apresentado em Êxodo 27. Se Êxodo 26 nos mostra a importância da estrutura, Êxodo 27 revela o elemento que mantém essa estrutura ativa e fortalecida ao longo do tempo. O princípio representado pelo altar nos ensina algo fundamental. Não basta apenas construir uma vida próspera, é preciso manter acesa a fonte que sustenta disciplina, constância e direção. Porque muitas pessoas começam bem, mas poucas conseguem manter consistência no longo prazo. No próximo vídeo vamos entender o princípio que fortalece a perseverança, a clareza e a capacidade de continuar avançando mesmo quando surgem desafios. Assista o próximo vídeo e continue desenvolvendo a estrutura que sustenta uma vida próspera, equilibrada e com propósito. Te espero, a gente se vê no próximo vídeo.